Boa, boa tarde a todos. Não achem estranho se eu tomar muita água e estou tremendo um pouco, mas não é de medo ou vergonha, é de uma medicação que estou tomando para a dor que está me judiando. A dor judia, a medicação também judia. Bom, é o seguinte, tem alguém pela primeira vez aqui no centro? Não? Tá bom. Eu particularmente vejo Jesus como um comportamentalista e não como um religioso. Partindo desse princípio, nós espíritas precisamos ser cristãos para ser espírita. Não tem jeito de ser budista espírita. Então, porque toda a base, quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, tirando os 4 primeiros capítulos e tirando o 28º, todo o resto do Evangelho segundo o Espiritismo é montado no Sermão da Montanha, que ele completo, mais completo, está em Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento, o primeiro livro, Mateus, do capítulo 5º ao capítulo 7º. No capítulo 5º ele fala aos pobres, aos famintos, no capítulo 6º ele fala aos ricos e poderosos, e no capítulo 7º ele dá uma boa chamada dos sacerdotes. O Sermão da Montanha, ele é importante que nós saibamos, é importante, porque o Sermão da Montanha está lá a moral de Jesus e a ética. Mais do que a moral, a ética é importante, porque a moral, ela muda conforme a região, conforme usos e costumes, conforme as leis de determinado país. Então, cada um num país tem um senso moral. É que nem, por exemplo, carnaval no Rio de Janeiro, sai uma mulher nua lá no carnaval, desfilando numa escola de samba, ninguém fala nada. Se uma mulher fizer isso em Barra Bonita, vão prender ela por atentado violento ao pudor. Então vocês vejam, nós temos a mesma lei, mas com moral diferente. Por isso que a ética é tão importante. Eu quero, eu posso e eu devo. Se a gente se manter nesses 3 itens, nós estamos sendo éticos. E vamos saber lidar com morais diferentes. Moral da Índia, moral do Brasil, moral dos Estados Unidos, elas são diferentes. Mas o indivíduo ético, ele sabe de uma coisa que eu aprendi quando jogava bola: boi em pasto alheio é vaca, certo? Quando nós estamos na casa de alguém, nós não damos ordens. Quando nós estamos na casa de alguém, nós obedecemos as ordens, o jeito que aquele... É como falar no centro. Aqui eu tenho um tempo para falar. Em outros centros eu tenho mais tempo, em outros tem menos. Então cada centro tem o seu jeito. A única dificuldade é que eu preparo as palestras para 1 hora e conforme o centro que for falar, se for menos tempo, aí eu vou reduzindo o máximo que pode. E a gente tem que ver que, principalmente nos livros do Allan Kardec, as primeiras traduções para o português brasileiro é de um nível de palavras, um nível intelectual muito forte. Por exemplo, a gente abria o livro lá e pega prolegômenos. O que é esse tal de prolegômenos? Entendeu? Depois que a gente vai ficar sabendo que prolegômenos como é que fala? Introdução. Prolegômenos e introdução quer dizer a mesma coisa, mas eu demorei para saber disso. Quando a gente fala para alguém, você já leu o Pentateuco, o cara já pensa em Moisés, né? 5 leis, né? E Pentateuco nada mais é do que as 5 obras básicas do Espiritismo. O que é Espiritismo está aí, o que não for, não está aí. Então, esse é o lance que eu quero chegar. Por que nós escolhemos ser espíritas? Uns por causa da fé,
outros por causa do estudo, outros por causa da curiosidade, outros porque simplesmente gostam. Agora o problema não está aí, o problema está em para que eu quero ser espírita. Para quê e não por quê. Para quê? O que eu vou fazer com os conhecimentos que eu estou tendo dentro da casa espírita? Tanto os conhecimentos sobre Jesus, como o conhecimento dessa relação que nós temos com o mundo espiritual. Nós não pensamos nisso, mas existe uma certa responsabilidade. O Einstein diz que o mundo só vai até onde o intelecto de cada um alcança. Então, uns têm mais estudo, outros são mais espertos, normalmente conhecem o mundo mais amplo. Mas vejam bem, se nós formos pegar a história de religião, é só pegar a história das religiões através do tempo, principalmente do mundo ocidental. A Igreja Católica foi criada em 324 depois de Cristo. Em 325 já teve o concílio de Nicéia, que montou a Santíssima Trindade. E outra vez uma pessoa de outra religião veio falar para mim: se você não acredita na Santíssima Trindade, você não acredita nem em Deus nem em Jesus. Arrogância, né? Eu falei: olha, não vou nem responder, vou pegar o pai dos burros de hoje, que é o Google, né? E coloquei lá o que aconteceu, mostrei para ela o que aconteceu. Ela falou que o Google está errado. Entendeu? Então tem conversas que não vale a pena ter, porque a pessoa que está ouvindo não quer receber nada. As conversas abertas, onde um aprende com o outro, estão ficando cada vez mais difíceis, inclusive por causa do celular. Às vezes a gente está num restaurante e vê principalmente a garotada mais nova, todo mundo numa mesa, 4, 5 garotos numa mesa ali, tudo rindo, mas tudo rindo pro seu celular. Não estão rindo por uma piada que um contou ali, ou qualquer coisa. Está cada um lá no celular conversando com alguém que não está na frente dele. Eu acho isso um absurdo. E, aliás, acho que isso é uma falta de respeito. Porque se eu estou com alguém que está comigo num restaurante, num bar, em algum lugar, tá? A minha atenção tem que estar voltada para a pessoa ou para as pessoas que estiverem junto comigo. Tá? Nessa hora não é hora de celular. O duro é que nós adultos estamos fazendo isso também. Nós estamos pegando esses vícios dessa garotada, tá? E transformando também o celular no nosso maior amigo, que é um lugar que na verdade não temos amigo nenhum. Por que o Facebook dá certo? O Bauman, que falava da sociedade líquida, ele simplesmente, o neto dele chegou para ele e disse: hoje eu consegui 500 amigos. Ele falou: nossa, 500 amigos, eu tenho 90 anos e não tenho 500 amigos. Mas como você conseguiu? Não, peguei tudo lá no Facebook. Mas e se alguém te xingar? Eu deleto. Então, o grande negócio do Facebook é a tecla delete. Porque se alguém me encher os picuá, eu deleto. E pessoalmente, para deletar o outro, é muito difícil. É muito difícil, mas na internet é uma moleza. A gente deleta e às vezes o outro nem sabe que foi deletado. Mas são coisas da nossa atualidade, mas que a gente precisa ver que essas coisas vêm para ajudar e não para atrapalhar. Essas coisas têm que vir para ajudar a nossa comunicação. Por exemplo, eu quero falar com o meu irmão, sei lá, que está na Alemanha. A gente consegue, pelo celular, estar falando, um olhando para a cara do outro em tempo real. Aí é bacana, né? O celular unir pessoas que estão muito longe. O que não é legal é o celular desunir as pessoas que estão muito próximas. Nós já temos problemas com as pessoas próximas, que começam na família, passam para o trabalho, para o grupo de amigos, tá? E ainda vamos ficar se isolando do celular como se ele fosse... E outra, levanta a mão quem já viu uma foto no Facebook com todo mundo chorando, o tempo chuvoso, aquela porcaria, tá dando tudo errado a viagem. Alguém já viu uma foto dessa no Facebook? Não tem.
Aparece lá o papai e a mamãe, todo mundo com a cerveja na mão, a molecada, tudo sorri, né? Naquela hora, assim, todo mundo sorri e joga no Face. E fica naquela coisa de doido depois, porque já pensou se não tiver uma visualização, não tiver nenhuma, aí o cara se mata. Aí ele se mata de uma vez, se não tiver nenhuma visualização. Então, por que o outro tem que saber da minha felicidade? Se eu estou feliz e quem está comigo está feliz e pronto. Tá? Eu não sou manchete de jornal para ficar aparecendo para todo mundo aí. Tá? E outra, no momento de lazer, no momento da praia, eu queria ver o cara tá sorrindo na hora do trabalho. Né? Nós fazemos happy hour às 18 horas da sexta-feira. Certo? Que ninguém faz o happy hour às 8 da manhã da segunda. E olha, e devia ser assim, porque o nosso trabalho só tem sentido se ele levar um bem a outra pessoa. E justamente nessa hora que a nossa vida tem sentido, através do nosso trabalho, remunerado ou não, tá? É justamente nessa hora que nós sofremos, quando seria a hora que nós tínhamos que estar felizes, porque estamos prestando um serviço a alguém. Alguém está confiando na gente para fazer alguma coisa útil para o outro. Tá? Então a gente deveria, mesmo que eu não esteja no meu ramo, mas só o fato de saber que eu recebo um salário por isso e além disso tem pessoas confiando no meu trabalho para poder usar, já é motivo de alegria. Agora, vocês acham que passar 3 horas no restaurante levantando o copo o tempo todo, até dói o braço, tem que trocar de braço para trocar. Então isso é vida feliz? Ociosidade, e ainda uma ociosidade que é capaz que eu nem lembre no dia seguinte, né? Então vejam, são posturas que a gente tem que trabalhar. Por isso que eu falo da ética. Eu posso, eu devo, eu quero, eu posso e eu devo. Então tem coisas que eu quero, mas eu não posso e não devo. Tem coisas que eu devo, mas eu não posso e não quero. E tem coisas que eu quero, mas não posso e não devo. Não, sei lá, assim os três. Eles têm que estar os três alinhados. Tá? Eu quero fazer, eu posso fazer, e é bom para a sociedade que eu vivo, seja meu núcleo familiar, ou é bom para mim particularmente, tá? Cumprir os 3 passos. Vejam, se nós não formos éticos conosco, nós vamos ser éticos com quem? Porque vocês já viram que nós somos 2, nós não somos um. Nós somos 2. Dá para ver de um jeito muito simples. Eu estou tomando um café, cai a xícara, é 2. É o que derrubou a xícara e o outro que ficou bravo porque derrubou a xícara. Não dá para eu ir e ficar. Então, se eu vou ter que estar comigo o tempo todo, certo? Se eu estou me observando o tempo todo, e se essa observação de mim mesmo, ora me traz alegria, mas ora me traz dor, tem alguma coisa errada. E aí nós temos que partir para o Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A, né, que fala da nossa reformulação íntima, da reforma íntima, conhecer-se a si próprio. E a gente não gasta mais que 10 minutos para isso. Vai deitar, passa o dia em revista. Olha, hoje eu fiz isso, eu conversei com fulano. Nossa, eu conversei com aquela pessoa, falei uma besteira enorme. E fico preocupado. Que coisa mais terrível, como é que vai dormir assim? Parece que tem um muro em cima da cabeça da gente, né? Então qual é o lance? Percebido o erro, vem a dor. Mas vem o consolo, que é fazer a reparação. Agora, podem dizer, mas e se a outra pessoa não quiser a reparação? O problema dela, ela que se vire. Tá? Nós fizemos a nossa parte. E outra, quando pedir desculpa para alguém, nunca peçam, olha, eu fiz aquilo porque você me fez isso. Que aí nós estamos metendo o pau na pessoa de novo. Qualquer pedido de perdão, a gente tem que esquecer o mal que a outra pessoa nos fez, tá? Para a gente poder pedir um perdão com humildade. Importa só até o trecho que eu errei.
O que ela errou, quem vai ter que reformular a vida dela é a pessoa que não aceitou. Mas para nós reformularmos a nossa, tanto é que Jesus fala: quando fores ao altar levar a sua oferenda, se lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, não é eu contra ele. Se alguém tem alguma coisa contra ti, deixa ali a oferenda, reconcilia-te com o teu adversário, para depois fazer a oferenda. E Jesus coloca: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Quem está a caminho comigo? Qual que é o primeiro núcleo que eu estou caminhando? Família. Certo? Depois nós vamos entrar na sociedade. É como Paulo de Tarso, quando cai do cavalo ou do camelo, sei lá que bicho ele estava. O importante é que ele caiu e viu aquela luz enorme lá. Quem tu és, né? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E como o Saulo ainda, né? O Saulo era muito rápido, muito inteligente. Ele falou: o que queres que eu faça, Senhor? Aí tem um erro. Vocês sabiam que tem um erro de escrita? Pode ter, não é que tem, porque algumas Bíblias colocam: o que queres que eu faça, Senhor, com S maiúsculo, tá? Mas veja bem, em grego, todos os evangelhos estavam em grego, tá? Sem pontuação, sem espaço, sem nada. É escrito tudo em letra maiúscula e tudo grudado uma na outra. Quem está lendo é que se vire para colocar a vírgula, o ponto e vírgula, o acento. Não dá para entender. Eu, se nascesse naquela época, eu era mudo, porque eu não entendia aquilo nunca. Então, vejam, aí os caras vão pegar aquilo, e esse Senhor com S, que a maioria das pessoas falam: que queres que eu faça, Senhor? Na verdade, ele não pode ser um Senhor com S maiúsculo. Ele vai ser um Senhor com S minúsculo. Na língua deles, nós usamos Senhor com S maiúsculo, né? Quando a gente fala com alguém mais velho, ou com alguém que a gente não conhece, tá? Mas lá, Senhor, a palavra Adon, no grego, significa Senhor com S minúsculo. Senhor por educação. Chamo de Senhor porque eu venero aquela pessoa. Porque Paulo de Tarso, quando Saulo de Tarso, ele já sabia que tinha um único Deus. Então é o único S de Senhor que poderia ser usado naquela época com o S maiúsculo. Então vocês estão vendo como é interessante. Não é olhar o que está escrito na Bíblia e falar: isso aqui não vale nada. Não é assim. Cada coisinha que está ali tem um detalhe impressionante. E o único meio que nós temos de conhecer Jesus é lendo pelo menos os quatro evangelhos, pelo menos. E a maneira de começar o Espiritismo, quando vai começar a ler, a estudar, o ideal é começar pelo Livro dos Espíritos e ter o Evangelho segundo o Espiritismo sempre do lado. Por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte ética da nossa vida e até da nossa moral cristã, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, como é a carta magna de Jesus, o Sermão da Montanha, é incrível. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro mágico. Parece que a gente abre e cai bem a resposta que a gente precisava. E isso é um negócio que não é que o livro é milagroso, é que nós estamos indo muito devagar. Porque em cada lugar que a gente abrir o Evangelho, a gente vai achar uma coisa que a gente precisaria saber ou fazer, e não fez ainda, né? Então ele acaba sendo um livro mágico porque ele é um livro ético. Aí Jesus fala de comportamento, ele não fala de religião. Podem ler lá, ele fala Pai, Deus, tudo, tá? Mas ele não fala de religião, porque Jesus era um fariseu e ele foi contra o farisaísmo, certo? Do mesmo jeito que Aristóteles estudava na escola de Platão e também se revoltou contra a escola de Platão. Jesus fez o mesmo em relação ao farisaísmo.
Tá? Mais perto de nós, século XVII, Baruch Spinoza conseguiu ser expulso com 23 anos de idade, conseguiu ser expulso da Igreja Católica e da Igreja Judaica. Tá? Porque ele sustentava uma verdade que as pessoas não conseguiam entender. Eu mostrei um texto dele para uma pessoa que está no Espiritismo há muito tempo. E nós temos, dentro do Espiritismo, nós temos muitas coisas católicas ainda que nós usamos. Tem gente que acha que o passe é como quando o padre coloca a mão na cabeça da pessoa. Tem gente que acha que a água fluídica é a água benta. Tem gente que acha que o consolo fraterno é como se fosse, como é que fala na igreja? Falar dos pecados lá. Oi? Né? Tem gente que acha que o acolhimento fraterno é um confessionário. E não é nada disso, gente. O Espiritismo não tem nada que fique bloqueando. Isso você não pode saber, aquilo você não pode saber, isso é dogma. Não tem nada. Nós temos total liberdade de conhecer quem a gente quiser. Eu já citei aqui para vocês, sem falar o nome, 3 vezes o Clóvis de Barros Filho, tá? Que é professor de filosofia. Né? Então, vejam, por exemplo, o meu filho é ateu, a gente conversa, para ele sempre o Nietzsche está certo. Não, ele não ouve nada do que eu falo de espiritualidade. Mas só do livro Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche, Deus está morto, ou agora é a filosofia, a ciência, aquela coisa toda lá. Nossa, o que eu já peguei de coisa boa naquele livro do Nietzsche, que dá para juntar com as coisas que nós estudamos, tá? Tem uns errinhos, o Nietzsche erra também, né? O único cristão foi morto na cruz. Isso é mentira, porque Jesus não era cristão, tá? Cristãos eram seguidores de Cristo, e a primeira vez que a palavra cristão foi usada foi 60 anos depois do nascimento de Jesus. Foi usado está em Atos dos Apóstolos isso. Então nós temos que pensar, estou falando aqui de espiritismo, o geral, e do nosso posicionamento histórico. É necessário conhecer um pouco de história, de filosofia. Como é que a gente faz? A gente lê um trecho na Bíblia, não compreendeu? Vai lá, usa o Google, joga lá, procura o nome de um filósofo que fale daquilo, ou de outro, um outro palestrante espírita. Tem tanto palestrante que aparece na internet, gente. Mas gente boa mesmo, com palestras incríveis. E a gente perde tudo isso, sabe? Bom, dito tudo isso, eu estou dizendo só para a gente confirmar o para que estamos aqui. E para confirmar o para que estamos aqui, para a gente terminar esse tópico, nós precisamos entender o seguinte: qual Jesus que eu acredito? Não Deus. Deus, cada um tem o seu, cada um vê do seu jeito. Agora, quem é o Cristo que eu acredito? É aquele que está na cruz, tudo espancado, furado, arrebentado, sangrando e morto? Ou é aquele que renasceu no terceiro dia, que reviveu no terceiro dia? O meu Jesus não está na cruz. O meu Jesus renasceu. O meu Jesus mostrou para nós que não existe morte, bem antes do Espiritismo existir, certo? E é esse Jesus que voltou tão bom como ele era antes, porque todo mundo fugiu. Veja bem, ele escolheu 12. Tinha o mundo inteiro para ele escolheu 12. Quer dizer, Jesus, governador do planeta, ele não ia escolher os 12 piores. Com certeza ele escolheu os 12 melhores para fazer o serviço que ele precisava que fizesse. Mas na hora da crucificação, só estava o João Evangelista, estava do lado de Maria, né, que é onde ele fala: rapaz, eis aí tua mãe, senhora, eis aí teu filho, né? E João toma conta de Maria realmente, até ela fazer a passagem. Mas é interessante o seguinte: nós temos o hábito do crucifixo.
Tá? Não estou dizendo para ninguém tirar crucifixo, não é isso. Mas é para colocar escrito embaixo: fui. Bota um bilhetinho lá: fui. Não tem mais ninguém nessa cruz aqui. Tá? Eu estou vivo. Então, mudando o Jesus da nossa crença, nós mudamos o Deus da nossa crença. É quando eu falei que eu mostrei um texto, a Carta de Deus, de Spinoza, para uma pessoa mais antiga de espiritismo do que eu, e ela achou aquele Deus doidão. Eu também achei, mas eu achei um doidão legal. Ele fala para a gente ser feliz. Você não tem que ficar sofrendo para poder ir para o nosso lar, para o céu, ou sei lá, para qualquer lugar. Tá? E depois outra, o céu. Onde está o céu agora que o mundo é redondo? Onde está o céu e o inferno? Os japoneses ou nós estamos no inferno nesse momento? De que lado que a terra está virada? Para cima ou para baixo? A gente não sabe nada disso. Então essa ideia de céu e inferno não cabe. Céu e inferno é uma questão emocional e mental. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí Kardec coloca um negócio que é muito importante: é pela educação, mais ainda que pela instrução, que se transformará a humanidade. É pela educação. Ele não está falando aqui a educação de chamar de senhor, educação de, que nem quando a gente tinha, né? O pai, quando eu era criança, era assim: meu pai chegava para sentar na mesa, todo mundo levantava. Aí ele sentava e a gente sentava. Não, entendeu? Hoje o filho nem quer comer junto com o pai, porque ele está com o celular. Hoje ninguém constrói uma cozinha enorme, com aquela mesona cheia de cadeira para reunir a família, certo? Hoje o que acontece? Fazem casas com 5 banheiros, né, para cada um usar mais tranquilamente o seu celular. Então, são coisas bem já diferentes do que a gente antigamente falava: vamos comer pamonha, né? Começava de manhã a pegar as espigas de milho, que precisava tudo, e ia comer pamonha às 5 da tarde. Só que tem que entender que daquele jeito que era legal, porque a família passava o dia inteiro junto. Eles estavam todos reunidos. E agora nós não queremos mais. Quer dizer, nós queremos comer pamonha, mas pronta. Não queremos mais botar o dedo na massa. Então, essa educação que ele fala aqui é a educação emocional, certo? A instrução que ele fala é o nosso intelecto. Então, a educação, ela representa o nosso amor, a nossa vontade de doação, a nossa vontade. Precisou de mim? Precisou, estou aqui. Simplesmente assim, tá? É a educação do amor, muito mais que pela instrução. Porque nós pegamos Hitler, por exemplo, era um gênio e quase acabou com a Europa, tá? No mesmo século, Gandhi era um gênio e libertou o Paquistão, a Índia e a África do Sul do jugo político e econômico inglês, com 2 coisas só, né? A verdade e a não violência. A não violência está no começo do Sermão da Montanha. A terceira frase que Jesus coloca no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos e pacíficos. E a 7ª é: bem-aventurados os pacificadores. Jesus não colocaria isso 2 vezes se não fosse necessário. Bem-aventurado, manso e pacífico é aquele que, pela educação, crescendo ainda, tá, ele não sofre com a maldade do outro. A maldade do outro é do outro. Por que a gente tem que sofrer a maldade do outro? A gente fica carregando a bomba que o outro quer dar pra gente. Não pode. E às vezes alguém vem dando flores e a gente também não quer receber. Só que a flor tem um negócio diferente da bomba. As mãos que ficam perfumadas é daquele que está carregando as flores. Então nós podemos levar flor para todo mundo. Se alguém não quiser, a gente fica com ela. Agora, nós não podemos pegar a bomba dos outros. Nós podemos ajudar a desarmar, mas nunca pegar.
Outra, porque se eu pegar, a pessoa está num nível de vida, num padrão de entendimento que ela vive daquele jeito, porque ela acha que está certo daquele jeito. E eu vivo de um jeito porque eu acho que está certo esse jeito que eu vivo. Então, se eu quero que me respeitem, tá, o mínimo que eu tenho a fazer é respeitar. Respeitar. É que nem o Pai Nosso. O Pai Nosso a gente reza contra a gente, dependendo da noite. Ou na hora de dormir, na hora de levantar, sempre tem um Pai Nosso, né? A hora que levanta, o Pai Nosso é ligeiro. Amém. Vai trabalhar. À noite o Pai Nosso já é mais tranquilo, a gente não chega nem na metade e já está dormindo. Mas o Pai Nosso tem uma pegadinha ali que não é fácil, tá? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tá? O assim como condiciona. Se eu não perdoei o cara que me fez algum mal, eu não tenho direito então ao perdão divino. Notem que dentro do Pai Nosso está um lance muito importante. E outra, perdoai, nós estamos fazendo uma rogativa a Deus. Nós estamos fazendo uma rogativa, perdoa-me, tá? Mas nós precisamos devolver do mesmo jeito. Como a gente faz isso? Treinando perdão, treinando amor, seja por amigo ou por inimigo. Outra coisa interessante que o amigo colocou uma vez e eu achei legal: que consequência terá aquilo em que nós acreditamos? Quando a gente quer ter uma postura ética e viver da sociedade da maneira mais honesta que a gente conseguir, tá? Temos que pensar nisso, né? Que consequência terá aquilo em que nós acreditamos? Que consequência terá na minha vida particular ser espírita? Que diferença terá na minha vida particular se eu for ateu? Que diferença terá na minha vida particular se eu for católico? Essas nomenclaturas pouco importam. Pouco importa. Desde que o que nós acreditamos seja o amor que Jesus nos ensinou. As religiões fazem coisas erradas, no sentido de se fechar dentro delas e achar que a religião é mais importante que o próprio Jesus. Outro dia, uma moça de uma religião lá falou para mim: você que mexe com o diabinho, me deixou bravo. Você que mexe com o diabinho, ela diminuiu o diabo só para falar que eu era o diabão. Você que mexe com o diabinho, vai para o inferno, eu vou para o paraíso. Aí eu falei para ela: eu vou rezar para que realmente exista céu e inferno, né? E você, quando morrer, vai lá para o seu paraíso e eu vou para o inferno. Ela falou: mas o que você ganha com isso? Eu falei: ganho que eu não vou ter que ficar mais ouvindo essas besteiras, não vou ter que ver sua cara, nada disso. Aí a terceira e a sétima parte eu sempre erro na parte do ser manso e pacífico, mas não é porque eu sou grosso, não é isso, é que eu sou muito orgulhoso, e o orgulho é a primeira. Bem-aventurados os pobres em espírito. Pobres em espírito, chamado naquela época na Judéia, era pobres de Deus, significava humildade. Então a primeira coisa que tem no Sermão da Montanha é humildade. Sem a humildade a gente não vai viver o Sermão da Montanha na nossa vida de jeito nenhum. A humildade é o primeiro passo. Para obter o que nunca teve, precisa fazer algo que nunca fez. Olha que interessante, gente. Para obter o que nunca teve, precisa fazer algo que nunca fez. Então vejam, minha vida não está legal, estou sofrendo, nem sei por que estou sofrendo, nada dá certo, nada certo. De repente a gente lembra de Jesus falando, tá também lá em João, vendo Jesus dizer: os olhos são a candeia do corpo.
Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo serão trevas, e que grandes trevas serão. A questão de ver o mundo certo ou errado, nós temos que parar com isso. Nós vemos a nossa vida como certa ou errada e buscar o certo. Tá? Nós fazemos a revolução de uma sociedade através do amor, não empunhando armas, porque isso a gente ia apanhar do exército aqui brincando, certo? Agora nós vamos esperar essa turma que está lá em cima no alto escalão fazer alguma coisa que beneficie um pobre? Você acha que esses políticos eles vão largar poder e riqueza? Vão dividir poder e riqueza com alguém? Tem cara lá que tem dinheiro até para quinta geração só do que roubou. Vocês viram eu sou aposentado, vocês viram o INSS, o roubo, a quantidade de dinheiro que levaram do INSS, é um absurdo. Se construiu uma cadeia de 3 andares do tamanho do Maracanã, não cabe todo mundo que roubou o INSS. E a gente não tem aumento decente nenhum depois, certo? A gente trabalhou a vida inteira, pagou, o governo está dando nada de graça. A minha vida inteira eu paguei a minha aposentadoria e agora cada ano que passa eu recebo menos. Logo, logo vai estar todo mundo recebendo o salário mínimo, né? Política doida, mas é a política que está aí. Mas para obter algo diferente, nós precisamos questionar coisas diferentes. Por exemplo, eu estou usando o quadro brasileiro, uma coisa que nós estamos vendo. Quando a gente vai falar em política hoje, do que nós falamos? Nós falamos de Lula e Bolsonaro. Política do Brasil, ou é lulista ou é bolsonarista. Gente, famílias se separaram por causa de Lula e Bolsonaro. Amigos não conversam mais um com o outro por causa de Lula e Bolsonaro. Vocês acham que aqueles caras representam o povo? De qualquer lado. Quem está no poder quer mais poder. Vocês veem a briga para ser presidente, que briga é, mesmo quando está longe da eleição ainda. Tá? É isso que eu falo, que não adianta esperar desse povo que está querendo ganhar, que vai dividir com o povão mesmo. Tá? Eu morei em Maceió 2 anos, no primeiro mês eu chorava todo dia lá. Eu nunca vi uma pobreza tão pobre na minha vida. O que a gente chama de pobreza aqui é riqueza lá. Então, é totalmente diferente o contexto, totalmente diferente. Nós somos os privilegiados de morar na região que nós moramos, no estado de São Paulo. Privilegiados. Tá? Então, para obter algo que eu nunca tive, eu preciso para fazer algo que eu nunca fiz. Então, estou sofrendo por isso. Eu peguei a questão 919, li lá o que Santo Agostinho colocou e comecei a botar em prática. Tá? Então eu estou indo aí eu noto, nossa, aqui eu errei. Dia seguinte, a hora que eu vou maquinar de novo, nossa, errei de novo na mesma coisa. No terceiro dia, errei de novo na mesma coisa. Pronto. Você já notou em você um erro que precisa ser modificado. Que não adianta pensar daquela maneira, agir daquela maneira naquele setor, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Para a gente conseguir um resultado que seja diferente, a gente tem que começar a fazer coisas diferentes por causa da lei de ação e reação. Toda ação tem uma reação, causa, efeito, tá? Atitude, consequência. Então nós temos que pensar isso, como está sendo minha atitude perante o mundo. O que eu estou dando de mim ao mundo, e quando digo ao mundo, são as pessoas que me cercam. O que eu estou dando de mim? Tá? Gente, é um barato a gente encontrar com pessoas que estão acostumadas à leitura, gostam principalmente de filosofia. Filosofia é uma coisa que eu gosto muito também. É um barato conversar com pessoas que não fazem nada. São bons papagaios.
gravam as palavras, repetem as palavras, mas não mudam atitude nenhuma. Eu sou um deles. Eu demoro para mudar de atitude, eu sou chato comigo mesmo. Eu demoro para mudar de atitude. E uma atitude é mais importante. Falando do professor Clóvis de Barros Filho de novo, a filha dele pegou uma doença que dos 4 aos 6 anos, é um vírus que ficava incubado, que só dava em criança de 4 a 6 anos, uma doença rara no mundo, e tinha duas coisas: se o vírus desincubasse, a criança morria. Tá? Mas se chegasse aos 6 anos e o vírus não desincubou, a criança estava salva tranquilamente. E o tratamento para esse tipo de doença é o mesmo tratamento de câncer, é o mesmo tratamento. E ele, vendo a filhinha dele lá, ele falou: olha, aquela situação faz, ele usou o termo cheque, porque faz tempo, ele falou, a gente vê que a gente dá um cheque só, a gente coloca tudo que ganhou a vida inteira, porque existe uma coisa mais importante que a própria vida: o amor. Se não tivesse amor, não ia dar tudo que ganhou durante a vida toda. Ele fez um juramento: Deus, tira isso da menina, pode dar em mim. Pega 20 crianças, tira de 20 crianças, não esquece da minha filha, põe tudo em mim e deixa que desincube. Mas a minha filha fica. Aí ele sacou, como muitos pais só vão entender amor depois disso, tá? Que amor é muito mais importante que a própria vida. Tá? E Jesus comprova isso para a gente, porque ele foi morto, ele sofreu, judiaram dele, e precisava ser daquele jeito, senão a ressurreição não ia valer de nada. E Jesus, olha a atitude, quando eu falo de atitude, dos 12 apóstolos, né, que ele escolheu, tá? Um entregou ele, certo? O outro negou 3 vezes, e tirando o João Evangelista, o resto tudo fugiu. Certo? Olha só. Aí Jesus vai se encontrar, ele aparece primeiro para Maria de Magdala, depois ele vai se encontrar com os apóstolos, num lugar fechado. Ele entra naquele lugar fechado, e o que é que ele fala? Lá está os caras que deixaram ele na mão. Lá, o que entregou, não, porque tinha se enforcado, mas, e o João Batista não, mas os outros 10 estavam reunidos lá. Se fosse turminha minha, eu ia falar: bacana, hein? Bacana, tudo amigo, agora que o circo pega fogo, só sobrou para mim. Certo? Jesus entrou: a paz esteja convosco. Sem qualquer recado, sem qualquer palavra negativa, sem nada. E é interessante isso, porque nós somos assim. É interessante isso porque às vezes nós estamos tão bem, nós estamos com o coração lotado de amor, e nós damos amor para todo mundo que quiser naquele dia, mas tem dia que alguém tirou a gente do sério. A gente nunca sai do sério sozinho, né? É sempre alguém que tira, né? De preferência o marido, a esposa, o namorado ou a namorada. Alguém tirou a minha seriedade, minha sanidade mental. Mas vejam bem, fica aí o exemplo. Jesus, ele foi a completa modificação que nós podíamos ver, porque ele causou um escândalo com o Sermão da Montanha na Judéia, que até hoje a Judéia não teve escândalo maior do que o Sermão da Montanha, feito por Jesus. Tá? E Jesus, na hora que ele precisou se modificar para mostrar verdadeiramente quem era, para que a coisa fosse para frente, tá? O que ele fez? Apanhou que nem um maluco, morreu daquela coisa tão feia e depois simplesmente ressuscitou. Não me perguntem que tipo de corpo, que eu não sei, que eu queria ter um de reserva daquele. Então imagina só, ele mudou a atitude daquele cara aparentemente falido e morto. Quando ele ressuscita,
A gente não sabe de que tipo de corpo ele usou. E ele, na segunda vez que ele encontrou com os apóstolos, na primeira Tomé não estava. Na segunda que ele entrou, o Tomé ficava olhando para ele e não sabia o que falar. Aí ele falou: Tomé, coloca a mão na minha chaga. Aí ele colocou a mão na ferida. Nossa, é você mesmo, né? E veja como o mundo, a gente não dá para reclamar de um mundo tão machista hoje. Naquela época era até patriarcal a coisa, não era machismo, porque Maria de Magdala, Jesus apareceu para ela primeiro. E qual o motivo? Por que Jesus aparece primeiro para Maria de Magdala e depois para os apóstolos? Ou até a própria mãe dele, Maria. Porque Maria de Magdala, Jesus deixa claro dessa aparição para Maria de Magdala, foi o maior exemplo de mudança moral de todo o Evangelho. Maria de Madalena é uma prostituta, mulher bonita, tá? Se encantou com Jesus, mas o seguiu fielmente dentro do... E os caras queriam que a Maria de Madalena não fizesse nada. Ninguém acreditou quando ela disse que Jesus apareceu para ela e deu o recado de se encontrarem em tal lugar. Só quando encontraram, Jesus apareceu naquele lugar, é que acreditaram que Maria de Madalena tinha visto Jesus, tá? E olha, se nós pegarmos Maria de Madalena depois de Jesus, tá? Ela seguiu o mestre passo a passo. Quando eles fizeram a Casa do Caminho, Maria de Madalena queria trabalhar com eles, tá? Mas principalmente Pedro não deixou. Mulher ali junto com um homem não dá certo não. Para onde eu vou? Se vira. Veja bem, Pedro é até chamado de São Pedro. Maria de Madalena que o diga, né? Vai viver sua vida. E ela foi para um lado lá fora da Judéia já, cuidar de leprosos. E ela morreu de lepra, pegou a lepra e morreu quando ela estava caminhando para encontrar Maria, mãe de Jesus, para poder morrer perto de Maria, mãe de Jesus. Significa então que se ela ia até Maria, as duas Marias se gostavam muito. E imaginem a Maria, mãe de Jesus. Se Maria, mãe de Jesus, falasse para mim abertamente: eu gosto muito de você, acho que eu morreria logo, assim, na hora. Porque vocês imaginam o nível de espiritualidade que deve ter o espírito incumbido de gerar o Messias. Imaginem o nível de Maria. Pouco se fala nisso, né? Imaginem o nível espiritual. José, essa história de Jesus nascer do Espírito Santo, qualquer homem ia ficar louco com isso, até na Judéia, então pior ainda. Mas aceitou, tá? Ele aparece muito pouco na Bíblia, mas ele vive até uma certa idade de Jesus, e ele sempre ensinando o ofício a Jesus e aprendendo sobre amor com Jesus. Outra coisa importante e uma deriva da outra: seja você a mudança que você quer ver no mundo. São palavras do Gandhi. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Eu quero um mundo melhor, então eu mudo primeiro. Não adianta falar: o Brasil é uma porcaria, e o que é que eu estou fazendo para ajudar? Eu estou ajudando a virar pior ainda, ou estou ajudando para fazer uma coisa melhor? E olha, tem coisa que é fácil, a gente acha que é difícil, mas é fácil. A questão 909 do Livro dos Espíritos, ela é simplesinha, curtinha de tudo. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? Eu, quando era jovem, achava que não. Por isso já tinha um monte de gente no mundo para ajudar a gente a mudar.
E a resposta é o contrário. Sim, e algumas vezes com muito pouco esforço. É a vontade que lhe falta, como são poucos dentre vós os que se esforçam. E ele não está falando nada de errado, e é o que acontece mesmo. Nós queremos a coisa pronta, não queremos botar a mão na massa. Eu vejo, por exemplo, um grupo de pessoas que cometem um determinado tipo de erro, e eu, para não perder aqueles amigos, fico cometendo aquele tipo de erro e enchendo a minha consciência de problemas causados pelos erros que eu estou cometendo, só para me manter naquele grupo. Vejam, não vale a pena. Não vale a pena. Nós temos que ser a mudança. Mas mudança do quê? Minha mudança. Eu mudo. Eu me melhoro. E o meu exemplo muda o outro. Não são as minhas palavras. São as minhas atitudes que mudam quem está próximo. E se quem está próximo mudar, o que vai acontecer? Quem estiver próximo dele também vai ter chance de mudar, e assim vai. Aí nós fazemos, primeiro uma casa, depois um quarteirão, depois uma cidade, depois um estado, depois um país. Mas nós precisamos então começar a fazer o quê? Começar a dar o nosso amor. Não ficar julgando o bêbado que caiu na rua. Olha lá que sem vergonha, bêbado caído na rua. Mas o que levou aquele homem a chegar naquela situação? Nós não sabemos, como é que estamos julgando? Quem para o carro, bota o bêbado no carro, leva para o hospital, dá uma glicose nele e leva ele para Alcoólicos Anônimos? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. O cara que fica esperando para pegar uma moedinha lá no farol, a gente abre o vidro um tanto assim, que a gente vai dar, a moeda até cai. Sabe? São invisíveis, como dizia o Divaldo. Mas não são invisíveis porque não existem, são invisíveis porque nós não queremos ver. Porque se a gente vê, se condoer, vai dar trabalho. Aí vai começar a ajudar a família, não sei o quê, você começa a ter comprometimento com a pessoa. Como eu não quero comprometimento com ninguém, a não ser pelo celular, então eu fico na minha. O bêbado, continuo julgando mal, continuo sem... veja bem, às vezes tem um bêbado caído na rua que está sobrevivendo. Se fôssemos nós que tivesse passado por situação semelhante a ele, já tinha dado um tiro na cabeça. Nós precisamos entender que ser bêbado é o melhor dele naquele momento. O drogado é o melhor dele naquele momento. Então não julgar. Simplesmente julgar. Se vai julgar, está errado, então eu vou ajudar a consertar. E se for meu filho? E se for meu pai? Como é que fica? Aí a história é outra. Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Chico Xavier. Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Veja bem, então o outro tem direito de fazer o que ele acha certo. E relembrando uma coisa que o Divaldo repetia sempre, mas quem escreveu isso foi o Humberto Roden, o mal que os outros me fazem não me faz mal, porque não me torna uma pessoa má. Mas o mal que eu faço aos outros, esse sim me faz mal, porque esse me torna uma pessoa má. Então nós temos dois jeitos de pegar as coisas de Jesus. Uns pela introspecção e outros pelos comportamentos. Se nós não estamos dando conta na introspecção para conhecer Jesus, ou seja, a nossa cabeça não está alcançando tudo que Jesus quer mostrar, a gente está com dificuldade, aí nós temos que usar o comportamento para treinar a nossa cabeça a mexer com isso. E Jesus mostra mais ou menos como fazer. Oremos mais. Vocês já oraram pelo inimigo? Alguém já orou pelo inimigo? É um horror. É um horror.
Você vai orar para o inimigo, meu Deus, faça tudo de bom para aquele meu inimigo, mas não faz muito não, porque ele é ruinzinho também, não merece tanta coisa. Ai, desculpa, Deus. Faz com que a vida dele dê certo, mas não tão certo assim também, não vale a pena. A gente se perde quando a gente ora para o inimigo, porque a raiva fala mais forte que o amor em nós ainda. E até na oração a gente perde para a gente mesmo. Não é para o inimigo que a gente perde para a gente mesmo. Então ele fala, ó, oremos mais, falemos coisas mais positivas. Isso é outra coisa. Olhos candeia do corpo, se o teu corpo foi bom, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, que trevas serão? É a maneira que nós olhamos o mundo, é a maneira que nós olhamos as pessoas, é a maneira que nós encaramos a nossa própria vida. Tá? Com esses olhos que Deus nos deu, nós podemos ver um monte de coisa, fazer comparações, treinar o que é melhor, o que não é. Sabe, está errado. O Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa que eu acredito piamente: o teu erro não te define, a não ser que você continue cometendo o mesmo erro, aí te define, porque aí é um hábito, não é um erro, tá? Um hábito errado. Mas o teu erro não te define, porque uma hora que eu fiquei nervoso com alguém, eu podia não ter conhecimento suficiente para aquela situação e ter, né, falado coisas rudes para alguém. Eu posso estar olhando o mundo e eu tenho o meu carro e vejo um carro mais bonito, eu falo, nossa, até choro, né? Eu queria um carro daquele. Gente, é interessante que carro, ele só serve para uma coisa, para levar a gente de um lugar para o outro. Não. O celular, por exemplo, tem gente que tem um iPhone 13 e está tudo certo. Ele não está pensando no iPhone 17. que está saindo agora. Mas tem gente que tem o iPhone 13, que faz tudo que o iPhone 17 faz, certo? Que precisa comprar o iPhone 17 só para mostrar para os outros que tem. É que nem comprar carro. Tem gente que quer comprar um carrão, sai da concessionária com uma Bíblia para pagar. Boleto, os boletos, vamos dar uma Bíblia de boleto para o cara pagar. Vai passar o resto da vida só imaginando no carro, tá? Então, interagir com as pessoas, abrirmos-nos com os outros, tá? Então, esses comportamentos e posturas são de extrema importância para nós. E para a gente encerrar, eu acho que eu estou dando uma hora, não estou? Para a gente encerrar, uma coisa bem para nós, e isso é do De Luca. Amar-se é fazer por si o que está esperando do outro. Amar-se é fazer por si mesmo o que eu estou esperando que o outro me faça. Existem fases da vida que nós vivemos uma solidão horrível, e o mundo anda assim hoje. Nós temos um mundo, nunca foi tão habitado esse planeta, e nunca teve tanta gente com tanta solidão. Os casos depressivos mostram isso, tá? Nós estamos num mundo de solidão. Aí surgem as ideias, pessoal que é solidão. Então transforma a solidão em solitude. Que bonitinho. Transforma a solidão em solitude. Legal a ideia, não é? Solitude, eu vou me amar, vou gostar de mim, que bacana. Eu tentei fazer isso. Cheguei, olhei para o espelho, aquela cara de acabado. Eu falei para o espelho, né? Falei, você não está afim de jantar hoje? Então vamos, comer um banho e tal. E fui jantar comigo. Entendeu? Não falei para vocês que a gente é dois? Fui jantar comigo. Tá? Mas a hora que eu volto, a solidão, ela continua. Mas o pior não é isso. O pior é sentir solidão onde tem um monte de gente. Isso é terrível. Tá? E por que nós estamos solitários? Às vezes dentro de casa, uma família grande, e nós estamos sentindo solidão. Tudo com escolha nossa.
Eu que escolhi a esposa que escolheu o marido, os filhos foram os pais que escolheram ter, a situação financeira está boa, o carro na garagem, o iPhone 17, tudo certinho, e a pessoa está sentindo solidão. E isso tem causas, duas causas, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. As causas da vida atual e as causas da vida passada. Segundo Allan Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que tomar muito mais cuidado, a gente sofre muito mais dos erros dessa vida que estamos vivendo agora do que de vidas passadas. Porque a gente às vezes faz tanta besteira aqui que não dá tempo de corrigir o que ficou. Então o que vai acontecer? Em vez de ter uma encarnação para corrigir, vai ter duas. Ou corrige numa que o sofrimento é dobrado, ou então vai picotando a encarnação. A Joana de Ângeles fala em plenitude, né? Economiza a encarnação. A gente economiza pneu, economiza dinheiro, economiza um monte de coisa. Economiza a encarnação. Mas o que faz para economizar a encarnação? Ama. Começa a amar agora, tá? Começa a amar agora. Pô, é sábado, 4h10 da tarde, e nós estamos aqui reunidos falando de comportamento. E todo esse comportamento, ele só se resume num sentimento, no amor. Um sentimento que ele é trabalhado de tal forma que ele pode encaixar bem na família, ele pode encaixar bem no trabalho, ele pode encaixar bem no happy hour, ele pode encaixar bem. O amor é uma coisa de querer dar e não querer receber. Solidão vem quando a gente está mendigando o amor de alguém. E felicidade vem quando nós estamos dando nosso amor a alguém. Nós temos que inverter esse processo que nós aprendemos de culpa e medo. Foi passado esse tempo todo, culpa e medo. Depois outra, quem disse que o umbral do André Luiz é o mesmo umbral que o meu? Não é. Tá? Quem disse que eu vou para o nosso lar? Certo? Então, tá lá, o André Luiz passou pelo umbral, que é o inferno dos espíritos, e pelo nosso lar, que é o céu dos espíritos. Mas peraí, todo mundo que está aqui vai para... Não é assim. Precisamos repensar essas colocações, tá bom? Mas a nossa hora já deu. O importante seria isso agora, para encerrar, né? Amar-se é fazer por si mesmo o que você gostaria que o outro lhe fizesse, tá? Então, só não se abrace muito, que na minha idade, se abraçar muito, o ovo estoura. Não aguenta. Gente, alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Tudo em ordem? Prontos para começar a amar no sábado? Sábado é o melhor dia para começar a amar. Tá bom, gente, eu agradeço por vocês me ouvirem e um bom final de semana.